Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou a Fiona. Eu sou o Luiz. Eu sou o Pedro. E esse é o Pontos Positivos, seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais nos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra nós iremos informar nas nossas redes sociais. E para você saber, as nossas redes sociais são: você pode nos encontrar no Instagram como @pontospod, no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas de streaming de áudio favoritas como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio relacionado à cobertura da Mostra de Cinema de Tiradentes, que você pode conferir todos os filmes online de graça na mostratiradentes.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um tema legal de novo, porque todos os dias a gente tem temas legais aqui, é só conteúdo muito bom pra você. A gente vai falar sobre cinema de horror na Mostra Tiradentes e nós vamos ter dois convidados especialíssimos para fazer isso junto com a gente, o Capel Furman e o Armando Fonseca, os realizadores do filme Skull, A Máscara de Anhangá, que está na sessão da meia-noite da Mostra de Tiradentes, e você pode conferir por lá. Eles têm anos e anos de experiência com efeitos especiais, com cinema brasileiro, com cinema de guerrilha, e você vai conferir tudo que eles falaram pra gente sobre cinema de gênero. A minha primeira pergunta não tem tanto a ver com o Skull, seria mais sobre o trabalho de vocês, como vocês têm experiência com cinema de gênero e também com efeitos especiais. Eu gostaria de perguntar, porque a gente como universitário, principalmente eu, que sou bastante fã de cinema de horror, eu sinto um pouco de falta de receber conteúdo sobre isso na universidade. A gente não tem matérias específicas tratando de cinema de gênero, a gente não tem nenhuma matéria, por exemplo, que trate de VFX, assim, de forma prática, coisas do tipo Cinelab, assim, a gente não entra em nada disso, e a gente também não tem nada do tipo teoria do horror, assim, sabe? É um material que a gente não vê muito realmente e que eu sinto falta. Então eu acho que a primeira pergunta seria se no período de formação de vocês, eu pesquisei um pouco sobre a formação de vocês, e eu acho que mesmo não falando só do audiovisual, se isso era algo que estava dentro do currículo das faculdades que vocês fizeram, dos cursos que vocês fizeram, ou se não, se vocês também viviam essa falta de conteúdo, e se vocês acham que agora, com essa ascensão maior de cinema de gênero, maiores produções brasileiras de horror acontecendo, vocês acham que isso deve ser algo que deve entrar nesses currículos para que os estudantes possam ter acesso mais cedo? Pô, legal, boa pergunta. Começa aí, Capo, no século passado. No século passado, pior que é mesmo. No século passado, então, eu entrei na faculdade de cinema no começo da retomada, em 96. E não só o cinema de gênero fantástico não era visto como cinema o cinema digital muito menos. Então, assim, eu tava arruinado de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo que a ausência disso na faculdade daria a ideia de limitação, me fez procurar. Porque, na verdade, a gente entende que a faculdade tem que fornecer tudo pra gente, mas, basicamente, a ideia de uma faculdade é dar o estímulo e o caminho. Ela não tem como abranger tudo. Da mesma forma, a gente pode falar assim: mas não cobre cinema de gênero, também não cobre uma porrada de coisa, não cobre comédia, não tem como. Então ela pode te dar o guia e você tem que ir atrás. Eu comecei a fazer cinema de gênero, na verdade, porque as minhas influências eram essas, e eu queria escapar da realidade, eu queria extrapolar a realidade, só que me faltava a ferramenta dos efeitos especiais. E na faculdade, realmente, apesar de ter cursos que flertavam com isso, tipo de animação, que o tabletop é a base da composição em pós-produção agora, não tinha exatamente. Mas porque eu queria fazer os filmes de terror, de ação, mais de ação inclusive, eu fui atrás e pesquisei. Foi totalmente empírico. Tentativa e erro, pesquisava isso. E na época, por pesquisa se entendia assistir o filme quadro a quadro para entender como fizeram a cena e ir na biblioteca e pesquisar livros à disposição, porque a internet era discada, nem dava muito acesso a materiais. Agora, o principal foi justamente pela falta de conteúdo e pela falta de materiais, aí eu tô falando de materiais práticos. Aqui no Brasil a gente não tinha realmente material para trabalhar. O que eu fiz? Eu procurei alternativas e acesso a materiais alternativos.
Então, desde procurar, esse material que a gente não tem aqui, qual a estrutura química dele? E aí eu procurava semelhantes. Então, a gente não tem até hoje resina para fazer vidro quebrável, mocap de vidro. Eu fui lá, procurei qual a estrutura dessa resina que tem lá nos Estados Unidos. O que eu acho semelhante aqui? E aí eu fui atrás disso. Então, ao mesmo tempo que realmente seria mais fácil a faculdade dar toda essa estrutura, a necessidade de buscar informação, de pesquisar, me deu muito mais experiência empírica e prática do que só a faculdade me daria teórica. Então, realmente, o mundo ideal seria a faculdade fornecer a teoria e a gente elaborar a prática. Mas também a falta de possibilidades estimula, às vezes, você a procurar alternativas. Hoje em dia, a gente, felizmente, o cinema brasileiro não só aumentou de nível de produção, mas também aumentou de espectro. Então você tem vários tipos de gêneros sendo produzidos acima do radar, porque antigamente, não vou dizer que não existia cinema de gênero, porque existia, só que ele era muito abaixo do radar. E hoje em dia a gente tem uma coisa mais competitiva, de igual para igual, porque as tecnologias democratizaram. E aí quando você tem pessoas produzindo com mais interesse, as faculdades vão entender que elas precisam atender a esses interesses, e aí é que as coisas funcionam assim. Precisa haver interesse para o outro lado se manifestar. Então, cabe aos cineastas e aos futuros cineastas demonstrarem esse interesse e cobrarem isso dos cursos. Agora, Armando, fala do atual século... Não, é do século passado também. Eu sou de Brasília, né, mas eu moro aqui em São Paulo há mais de 10 anos já. Mas quando eu fui começar a fazer faculdade, lá em Brasília não tinha faculdade de cinema mais. Tinha sido extinta há muitos anos e não tinha nem planos de ter uma faculdade de cinema. Então eu acabei começando a fazer o que era mais similar, que é publicidade. Então eu comecei a fazer publicidade, eu formei publicidade, né, mas ao longo desse tempo surgiu um curso de cinema em Brasília também. Eu comecei a fazer esse curso de cinema também, mas o que eu percebi? Eu percebi que, cara, faculdade, se você não aproveitar por você, igual o Capra falou, não dá pra você achar que vão te entregar tudo. Se você não aproveitar por você não vai pra frente, não vai adiantar nada você ter feito faculdade, melhor nem fazer. Porque principalmente o curso de comunicação, você pode simplesmente ir empurrando com a barriga, quando você vê, você formou e gastou 4 anos da sua vida sem fazer nada, né? Então, o que eu recomendo, assim, a dica que eu dou pra quem quer fazer cinema e tudo mais, cara, aproveite que você tá na faculdade. Se você tem a vontade de fazer cinema na faculdade, melhor ainda, aproveita que você vai estar, cara, de segunda a sexta-feira, durante anos, todo dia se encontrando com gente que tem o mesmo interesse que você. É o mesmo interesse em fazer cinema. Então, aproveita esse momento, porque depois que você sair da faculdade, claro que você pode estar trabalhando no mercado e tal, mas você não vai ter uma rotatividade de 40, 50 pessoas diferentes todo dia, você encontrando com aquele mesmo intuito. Então aproveita que você está aí. Você pode simplesmente fazer um trabalho meia boca e entregar e você vai formar, ou você pode aproveitar esse momento para fazer o máximo de projetos filmados mesmo, né? Quando eu estava na faculdade, na de publicidade, por exemplo, teve só um semestre que era bem focado em vídeo. O resto era tudo bem publiça mesmo. Uma publicidade que hoje em dia nem existe mais, porque hoje é a internet, né? Na minha época de publicidade era assim, peças para outdoor, peça para capa de jornal, essas coisas que hoje em dia nem existe mais. Então, de qualquer jeito, naquela época eu já entregava todos os meus trabalhos em vídeo, né? Então, sempre que tinha alguma coisa para fazer, de alguma natureza, falar sobre, faz uma propaganda de carro e tal, eu sempre entregava uma coisa em vídeo. Naquela época era até VHS, depois virou, né, coisa digital. Então, eu, pessoalmente, cara, tive que ir atrás e correr atrás para poder produzir filmes durante a faculdade. Porque senão eu acabaria só fazendo os trabalhos que me eram pedidos ali, solicitados, e eu poderia não ter feito nada em vídeo. E foi justamente esse diferencial de falar, cara, vou fazer em vídeo, eu quero testar, quero treinar, quero fazer coisas filmadas pra ver o que vai sair. Que me deu essa ideia de falar, cara, eu quero fazer filme, mas que tipo de filme que eu quero fazer? Porque eu via colegas, até já na faculdade de cinema, né? Eu via colegas fazendo filmes, uns curtas, né, de faculdade, que eram muito tradicionais, era diálogo, drama. É aquele tradicional curta do cara acordando, escovando o dente, tomando um café, e às vezes tinha um drama, o cara acabava o filme chorando no banheiro. Isso aí, não tô falando que é chato, mas
acaba que não te mostra essa versatilidade que o vídeo te entrega, né? Então eu comecei a fazer filmes com um viés um pouco fantástico, por assim dizer. Eu sempre gostei muito de filme de ação e filme de terror, né? Então eu adaptei um conto do Mário Quintana, que é como se fosse um morto contando a história de vida dele e tal, na faculdade ainda, de cinema, né? Então ali eu percebi que, cara, eu consigo extrapolar um pouco a realidade dentro de um filme, mas fazer com que esse filme seja algo que o espectador possa refletir sobre aquela sociedade que ele tá vivendo, o mundo real mesmo, né? Então eu vi, igual o Cabo falou, você pode contar coisas diferentes, você pode mostrar que você consegue fazer coisas diferentes sem ter que cair na banalidade. Eu depois fiz também uma pós-graduação de cinema, mas já aqui em São Paulo, e aí eu tive muita dificuldade, vocês falaram, vocês não tem essa pegada de aula de efeito especial ou nada assim. E nessa pós de cinema que eu fiz, tinha aula de roteiro. E aí uma das aulas de roteiro, eu escrevi um roteiro que era meio fantástico, era uma criatura que saía da água, e ela explodia em purpurina, uma maluquice assim. E cara, e aí, na aula seguinte, na hora de corrigir, o professor foi pegando um por um, falou, esse aqui eu quero ler pra vocês em voz alta. Ele leu o roteiro inteiro, eu fiquei, caraca, é o meu, eu fiquei mó orgulhoso, falei, pô, o professor tá lendo meu roteiro. Mas por que ele leu? Porque ele começou a achacar, falou, isso aqui é ridículo. Ninguém nunca no Brasil vai conseguir fazer um filme que tenha esse tipo de efeito especial, isso aqui é impossível, a gente não tem recurso pra fazer isso aqui, E aí, cara, se eu não fosse uma pessoa com muita força de vontade, eu tinha desistido na hora, falar, cara, realmente, por que eu vou ficar tentando fazer uma coisa que é super difícil aqui, né? Então, assim, por mais que a faculdade não te entregue todas as ferramentas, você tem que ir lá e espremer, tenta fazer o máximo possível para fazer uma coisa diferente e que você quer correr atrás junto com seus colegas. Não deixa passar esse tempo, porque a faculdade é um momento precioso de estudo. E acho que só aproveitando um complemento aqui ó, do Armando e a pergunta, é também entender que a faculdade é um momento de você romper um pouquinho o que você acha dogmático, que as suas definições do que é tudo, e entender que o mundo vai além da sua pessoa, do seu gosto. Então é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, mas entender que artes em geral, a gente está falando desse, mas tudo na vida, vai além das expectativas individuais de cada um. Então, a faculdade serve para você conhecer novas coisas e entender que o mundo vai além e que a sua definição realmente às vezes não vale nada. Para ser assim? Não é para ser assim. Você descobre que dá para ser muito mais do que você pré-define. Primeiro, boa tarde para os dois. A minha pergunta é sobre o gênero de terror diretamente. Todos nós sabemos que o terror é um dos gêneros que mais é relacionado ao cinema americano e imaginário popular, como se a noção geral que as pessoas têm de terror fosse muito ligada aos clássicos americanos, enfim. Nesse sentido, a gente vê no filme cenas que podem até remeter a esses filmes, tipo, a gente falou lá o personagem que rasga de dentro pra fora, que lembra um pouco Alien, ela tá usando a camiseta do Psicose, e tem várias referências assim, mas o filme ele constrói uma mitologia puramente nacional. Então, como é que é construir uma mitologia assim, que é nacional, e ao mesmo tempo ligando com as referências visuais que vocês podem ter dos clássicos do passado, assim? Então, aí as influências que a gente tem agora é porque o formador cultural, a formação cultural que a gente tem do século XX é a norte-americana, é a dos Estados Unidos. Se fosse no começo do século XX, seria a francesa. Então, a arte moderna, por exemplo, se você não seguisse uma linha francesa, você estava absurdamente errado. Então, eu acho que é inerente que a gente siga isso, porque a gente cresce com essas influências, então elas estão dentro da gente mesmo que a gente não saiba. Mas também é uma necessidade de não usar isso como via de regra. Não é uma regra, não é um manual. É uma coisa que já foi feita, inclusive esses filmes que foram citados, eles se tornaram o que se tornaram porque romperam com o paradigma da época. Então, a gente não tem como escapar disso, porque por mais que você pense, você é formado pelas suas referências, mas também não dá para seguir como guia. Um slasher precisa ser assim, um filme de ficção precisa ser assim, porque o que dá diferencial para um filme continuar vivendo é oferecer alguma coisa nova. Das coisas que você citou, na verdade, elas não foram pensadas. Eu vou fazer uma referência ao Alien, eu vou fazer uma referência ao The Thing. Não, pelo contrário, na verdade, essas coisas estão dentro, a gente realiza, e aí depois que realizou, acaba percebendo, olha só, é uma coisa que ela é inerente e ela acontece. No meu caso,
não é nem o John Carpenter, adoraria, não é nem o Walter Hill, mas as influências, as referências que eles se construíram, que eles se basearam. Então eu posso dizer que o Giger foi uma grande influência, que o Francis Bacon foi uma grande influência, que a arte japonesa foi uma grande influência, que também é o que construiu esses filmes. Então a gente tem, na nossa construção cultural e imagética, tudo isso que a gente absorveu durante a vida e que a gente tenta expressar. Então, no filme, no caso desse filme, o máximo possível, e aí voltando, que eu insisto sempre na semiótica, de símbolos e ícones, foram colocados ali para a interpretação do espectador. Só que aí você tem um problema que acontece, que você tem a mensagem, você tem o meio, e a interpretação dessa mensagem, desse meio, depende das referências do espectador. Então, se você for muito além da construção imagética do terror, seu público-alvo é capaz de não absorver. Ou, pelo contrário, seu público-alvo pode falar assim, pronto, uma coisa nova, uma coisa diferente do que eu já vi. Não é o mesmo clichê repetitivo, não é cinema genérico, é cinema de gênero. Então, a ideia por trás, desde as limitações do filme, porque são limitações orçamentárias de tempo, de uma porrada de coisa, foi tentar explorar essas novas linguagens estéticas, principalmente plásticas. Da estrutura mitológica, foi justamente pela mesma razão fugir um pouquinho da coisa eurocêntrica, porque não é que esteja errado, mas é que está tão batida, tão explorado, que não tem muito mais o que oferecer de novo. E buscar uma amálgama, não nem brasileiro, a amálgama da América Latina e do que havia aqui do conflito entre os povos pré-colombianos e a modernidade, a invasão europeia. Então a ideia do filme é trabalhar essa mitologia, mas não é a mitologia real, é uma mitologia criada a partir desse amálgama. Então é uma parábola com tudo. Mas acima de tudo também uma tentativa de expressar como a gente se sente aqui na América Latina, principalmente que a maior parte das pessoas são imigrantes, são raros os povos daqui, e a gente tem esse conflito assim, basicamente a gente não tem raiz, porque a gente não é de lá, a gente está muito tempo aqui, e a gente não é daqui também, e ao mesmo tempo a gente não tem histórias, não tem folclore, porque a gente assiste muito filme americano, e o nosso folclore fica à deriva. Então, como recuperar e criar novas raízes, basicamente, folclóricas. O Cabra falou que eu acho que não são nem referências que a gente fez no filme, são influências que a gente teve mesmo. Muitas das coisas que a gente criou é porque a gente, ao longo de 20, 30 anos da vida, assistiu tanto filme em VHS, jogou tanto videogame, leu tanto quadrinho, que isso aí foi impregnando na cabeça. Não é que a gente pensou, eu quero... Sabe aquela cena do The Thing? Vou pegar aquela cena e vamos reproduzir de uma forma diferente. Não foi desse jeito que a gente criou, na verdade. Foi muito algo que já estava na cabeça, e quando a gente pensou nas cenas, escreveu o roteiro e acabou filmando, a gente falou, caraca, depois que a gente começou a identificar da onde que veio aquelas ideias, mais ou menos, né? Então não é que a gente deu uma copiada, mas é que acabou influenciando a gente, né? E o Capra falou esse negócio de sermos povos daqui, mas que não são daqui e tal. Eu acho que o School acabou ficando um filme bem internacional, de alguma forma. Então lá fora os gringos conseguem perceber essa cara bem exótica, sabe? Que é bem sul-americana, uma coisa que parece que é da floresta, mas tá numa metrópole que é toda suja, mas tem coisa corporativa bem clean também. Então acabou dando essa cara internacional para uma obra que é muito brasileira também, né? Então, assim, o filme funciona muito bem no Brasil, claro, porque é um filme daqui, mas eu sinto que o filme é mais bem visto e mais percebido culturalmente lá fora, né? Porque sabe aquele negócio, quando você sai de onde você tá, você consegue enxergar melhor? Eu acho que a cultura expressada no filme é muito vista lá de fora pra dentro, na verdade, sabe? Sim, eu compreendo totalmente. Eu adorei que, assim, na resposta de vocês dá pra perceber bastante essa questão de vocês conseguiram unir uma mitologia pré-colombiana, que é uma coisa que vocês criaram, né, em cima desse conceito, e com essas referências, tipo, você falou que são inspirações que você tem e tudo mais, eu acho que é muito interessante, assim, porque, por exemplo, a gente teve agora recentemente o filme Bacurau, que todo mundo falou, que é um filme brasileiro, mas que também tem muitas referências, John Carpenter e tudo mais, que não exatamente ele copiou, coisa do tipo, mas que
acaba influenciando um pouco no estilo e torna até mais original, porque você pegou um negócio de outro autor, e mesmo que sem querer, que te inspirou, e acabou trazendo para um negócio seu, porque o projeto aqui dentro da série da Cinema Brasileira ele é muito inovador, ele é uma coisa totalmente diferente das outras que a gente mostra, então eu acho muito legal. Tem uma coisa também que é importante, que, por exemplo, a própria máscara. A máscara foi uma evolução de uma ideia de 2012 que foi tomando várias formas. A última versão ela é baseada no caranguejo samurai, que é um animal que existe mesmo, que ele tem aquela estrutura, ele parece uma caveira e tem as patas de caranguejo. Porque era para ter uma mistura da estética pré-colombiana dos povos que tinham aqui com essa coisa orgânica. Então, ao mesmo tempo, precisava obedecer os padrões estéticos e os materiais que os povos pré-colombianos tinham quando construíram a máscara, mas, ao mesmo tempo, era necessário ter essa coisa orgânica porque ela está viva. Então, eu escolhi o caranguejo samurai como visual para construir a máscara. E aí, ao mesmo tempo que eu faço isso porque eu pensei uma coisa, quando você coloca no filme, o filme não é mais seu, e cada espectador vai interpretar aquelas referências baseado na sua referência. Então vai ter gente que vai ver coisa do The Thing, vai ter gente que vai ver o Darth Maul ali, vai ter gente que vai ver muita coisa porque a interpretação da mensagem depende muito do espectador. Então, se o espectador não conhece o caranguejo samurai, ele nunca vai falar assim, olha, é o caranguejo samurai, meu Deus, é semelhante, é igualzinho. Se ele não conhece isso, ele vai tentar relacionar com a coisa mais próxima que ele tem, que pode ser o Darth Maul. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que foi enviada pra gente pela revista Guaru, que é uma publicação da Unifesp, do programa de pós-graduação em filosofia da Unifesp, e eles gostariam de perguntar para vocês sobre, também falando um pouco sobre a identidade nacional do filme, mas mais sobre o processo de produção, pensando em distribuição mesmo do filme, vocês falaram sobre a repercussão internacional do filme, e eu pesquisando para fazer a entrevista hoje, eu vi algumas críticas do pessoal falando que achou muito interessante ver uma situação como aquela na cidade de São Paulo e ver o Brasil em situações semelhantes aos filmes americanos. Isso críticas de pessoal de fora, de críticos americanos e etc. Quando vocês começaram a produção do School, como que foi pensada a distribuição dele? Ele foi pensado para ter uma distribuição internacional mesmo, ou isso acabou acontecendo depois, pelo tamanho que a obra ganhou? Assim, como que foi esse processo? O projeto ele é de 2015. Em 2018, o Fantaspoa fez o Fantasmercado, e eu fui lá fazer o pitching do projeto. Inicialmente o projeto era uma série, e a gente fez uma versão de longa-metragem, porque era mais fácil de vender dessa forma. Então eu fiz o pitching, é por isso que a escolha do título é em inglês parcialmente, porque eu tinha que fazer o pitching internacional para várias pessoas de várias línguas, e como eu disse, a língua que está sendo o padrão de comunicação é o inglês no momento. Poderia ser o grego, poderia ser o francês. Mas depois desse pitching, o projeto foi adquirido por uma produtora norte-americana, dos Estados Unidos. Então, ele é inicialmente um filme feito pro estrangeiro. Ele é um filme que precisa primeiro se comunicar internacionalmente e depois se comunicar nacionalmente. Então, a estrutura narrativa dele, a estrutura de história, a estética dele, as atuações, são feitas para o mercado internacional, mas, obviamente, a gente não queria fazer um filme em inglês. Então, ele foi pensado para isso e ele foi inicialmente pensado para ser vendido lá fora, de fora para dentro. Por questões, inclusive, financeiras, porque o mercado exterior recebe muito melhor esse tipo de material do que o mercado nacional. Então, a gente foi pensado nisso porque, durante o pitching, o projeto foi adquirido por uma empresa americana e depois ele passou por uma empresa canadense. Então, a gente teve que pensar, teve que se desdobrar, porque pelo que eu conheço do cinema nacional, esse processo de dar satisfação para um produtor que está do outro lado do mundo, que você nunca encontrou com ele pessoalmente, e ele vai ver seu filme e vai analisar em termos mercadológicos, ele não quer saber da sua situação social, ele não quer saber da sua história de vida, ele quer saber, consigo vender esse filme
pra gente foi novidade e foi uma construção pessoal e profissional muito importante. O filme, igual o Caco falou, do início a gente, como estava sendo feito lá pra fora, a gente mirou muito o mercado lá fora, né? Falou, cara, vamos agradar quem tá apoiando o filme e comprou o filme, por assim dizer, né? Porque os caras têm acesso não ao mercado americano, ao mercado canadense, eles têm acesso ao mercado mundial, né? Então não dá pra gente criar um filme que funciona aqui no Brasil, que é pro mercado brasileiro, mas que lá fora ia ficar fraco, não ia ter essa força. Então a gente mirou mesmo, falou, cara, vamos fazer um filme que os caras vão reconhecer como um filme bem produzido, um filme que, claro, tem a cara do Brasil, mas que é um filme que comercialmente, visualmente, eles identifiquem como um filme fácil de distribuir, sabe? E aí acabou que aconteceu isso, né? Você falou, será que foi feito pra cá? E depois você falou, não, foi o contrário, a gente fez pra lá e aí agora tá vindo pra cá. Na verdade, não só com o School, né? A gente, ao longo desses anos aí, até no nosso longa-metragem anterior, a gente percebeu que no Brasil, tanto os distribuidores quanto os canais, os players, né, streaming, cinema e tal, eles precisam muito de uma chancela gringa pra dar valor pra arte que é feita aqui. Então, o que a gente percebe é que, tipo assim, um filme tem uns 2 anos de vida de festival, por exemplo, né, antes de ser distribuído comercialmente mesmo, né? No primeiro ano, a gente manda pra todo lugar do mundo todo, Brasil e mundo todo, e aí aqui no Brasil é muito morna a recepção de um filme, né, de gênero, como os que a gente tem feito, né? Mas lá fora, chama bastante atenção e faz um burburinho. Passa em um monte de festival, ganha prêmio na Ásia, na Europa, pra todo lado. E aí no ano seguinte, aqui no Brasil, as mostras, os festivais, até os distribuidores querem o filme, pedem o filme, porque viram que lá fora, do primeiro ano, fez um sucessinho, sabe? Então a gente não queria novamente ficar sofrendo com isso aqui. Então a gente falou, cara, o mercado brasileiro é bem legal, ótimo, mas o mercado mundial é muito maior do que comparado com só o Brasil, sabe? Então a gente tentou marcar presença lá fora pra aí sim chegar aqui no Brasil um pouco mais substancioso, assim, sabe? Pra não chegar pelas beiradas. A gente quis chegar e falar, lá fora deu certo, porque não daria aqui dentro também. E aí é o que meio que tá acontecendo agora com o filme, né? Agora que a gente tá conseguindo colocar o filme em mostras, festivais, mas é porque também esse ano passado foi uma loucura. Um monte de festival foi suspenso, agora a Tiradentes está sendo um dos grandes, né? Um dos grandes festivais, está sendo um dos primeiros que está retomando nessa forma online, que eu acho que é uma forma que vai se manter, né? A gente até teve uma experiência muito boa mostrando o filme em festival nos Estados Unidos, em festival que normalmente é presencial, mas esse ano passado teve que ser online, mas acabou que a gente conseguiu atingir um público muito maior. Então, em vez de ser 200, 300 pessoas numa sala de cinema lá nos Estados Unidos, abriu o país inteiro, então muita gente viu o filme. Você disse que pesquisou uma coisa sobre o filme, mas é porque teve muito review sobre o filme, porque passou em festival online. Então muita gente teve a oportunidade de ver o filme. Então eu fico muito feliz de que aqui no Brasil agora a gente está conseguindo mostrar o filme pro público, que é o público que a gente quer atingir, né? E tem uma coisa muito importante, rapidinho, que é, embora o orçamento do filme para o mercado internacional seja dinheiro de pinga para eles, entendendo que o público internacional chama filme de 4 milhões aqui no Brasil de baixo orçamento, e a gente não teve nem um pouco nada próximo disso, eu diria muito menos do que nada próximo a gente teve, mas ao mesmo tempo que você tem esse dinheiro de pinga de orçamento, a cobrança do filme internacionalmente é a mesma, né? O público internacional não está ligando quanto custou o seu filme. Ele vai passar junto com um filme de 20 milhões de dólares e o público vai avaliar o filme da mesma forma. Então, como você entrega, comercialmente falando, um filme que é um orçamento muito menor, mas que precisa ser competitivo com filmes de peso financeiro desproporcional, assim, com muito mais dinheiro do que o que a gente tem aqui. Então, o que a gente tem de diferencial, justamente por causa dessas dificuldades, é a criatividade e a extrapolação, que a gente tem essa liberdade que um filme de 20 milhões de dólares não vai ter. Eu amei o filme, eu adorei muito. Eu gosto muito de filmes que, principalmente mais atuais, assim, o Pedro usou o exemplo de Bacurau, filmes que trazem
elementos brasileiros, muito brasileiros, que talvez só sejam entendidos aqui, do jeito que é o Bacurau, como é o Skul. Então eu gostei muito do filme, assim, eu fiquei encantado pela mitologia que vocês criaram. Eu fiquei fascinado pelo conceito da máscara ser viva, ser um personagem, a máscara ser um personagem dentro do filme. E o final do filme, ele é meio um cliffhanger, né? Dá a entender a volta do Skul. E eu queria saber se vocês, assim, como pessoa que gostou muito e espera mais, se vocês pretendem fazer, se tem na cabeça ou ainda não foi conversado, uma sequência ou um projeto de série. Eu não sabia que vocês tinham falado que inicialmente era uma ideia de série, porque eu achei um universo tão grandioso no filme, tantas coisas a ser exploradas, assim, que eu terminei o filme e eu queria assistir mais 2, 3 horas, assim, então eu fiquei pensando um pouco nisso. Você percebe que no filme tem vários fios de plot que são amarrados, né? Acabam se encontrando ao longo do filme. No final tem aquele clímax, né? Como o Capo disse, era planejado para ser uma série. Então tudo que você vê no filme foi diminuído para caber no filme. A gente ia explorar muito mais. Imagina, cada episódio de série tem quase 1 hora de duração. Então a gente ia ter vários episódios contando o background de vários aspectos que estão sendo mostrados no filme, né? Claro que a gente queria fazer uma coisa maior e tal, mas o que a gente conseguiu fazer nesse momento foi um longa-metragem. E a gente quer contar mais história. Mas, Capo, por que a gente não contou ainda essas histórias, né, cara? Tem que esperar o que acontecer, cara. Dinheiro. Não, tem um problema sério que isso tá atingindo o mercado mundial, não é só o brasileiro, que é financiamento. Assim, a gente está criando um abismo entre cinema independente e cinema multibilionário, que é as majors, Disney, Warner e tudo mais. E tudo que está entre esse meio está fadado a morrer, por uma coisa que até a gente discutiu no debate da mostra, está fadado a morrer pela pirataria. Então o público-alvo, que é o público cinéfilo, está predando em cima do interesse dele. Quando você baixa um filme que é um ato inocente, mas aí a distribuidora, que é uma distribuidora pequena, começa a ver que ela não vai ter retorno nesse investimento. Que ela começa a ter prejuízo e os filmes começam a não se pagar. Então fica muito difícil você vender um projeto que até pode ter sucesso comercialmente, quando eles veem que daqui a pouco isso não vai ser mais sustentável. Então realmente a ideia do filme, por isso que tem tantos personagens, era expandir para o universo, é um high concept filme, que você tem vários personagens e elas deixam a cena para continuar suas próprias histórias, e você não vê isso porque a ideia é ter essa continuação, a ideia é ter essas séries, esses derivados, nem que seja história em quadrinho, videogame, que seja, mas é muito difícil você convencer um produtor que isso é sustentável no futuro. Então, o filme pode recuperar o dinheiro agora? Pode, mas ano que vem ele pode ver, isso não dá mais para fazer, não tem como sustentar uma indústria cinematográfica em que o filme é prejudicado pelos próprios consumidores que entendem a pirataria como consumo. A pirataria não é consumo, é parasitário. Daqui a pouco o hospedeiro vai ficar fraco e vai morrer, e aí todo mundo vai falar que a culpa é da Disney, que colocou o filme de super-herói no mercado. Só que a culpa é do consumidor, que não entende que os filmes precisam ser sustentados. Toda a arte precisa ser sustentada. E a gente está numa situação político-social que não dá mais para depender do governo, porque claramente o governo está contra isso. Então, ou a gente acha alternativas para produzir, ou a gente está fadado a morrer. A gente tem muita história para contar dentro do universo do Skul, né? Claro que no audiovisual é o nosso ideal, é o nosso objetivo, mas também dá para contar muita coisa em história em quadrinho e outras mídias, né? Mas para isso acontecer, a gente tem que ter esse retorno do filme atual que está aí agora. Não adianta nada a gente lançar um filme que não dá retorno nenhum, nem talvez o filme tem que se pagar ainda, sabe? Para poder mostrar que é viável, para aí sim a gente pensar em começar a quebrar a cabeça para ver como a gente vai produzir uma sequência ou algo que é no mesmo universo, né? E, cara, o pessoal, igual o Capo falou, o público-alvo vai pirateando as obras que eles querem ver, isso aí vai minando de alguma forma a produção, né? Tinha que ter uma regra, né? Se você quer piratear, só pirateia filme que já tá pago e que tem estúdios milionários por trás, porque se fizer isso com o nosso filme, a gente tá dado ao fracasso, né? Ajuda a gente!
minha parte, agradecer principalmente a Mostra de Tiradentes por dar esse espaço para o cinema de gênero, dar esse espaço para debate, para conversar a respeito. É uma pena, infelizmente, que a gente não possa estar presencialmente, porque é um filme muito legal de trocar ideia com o público, de debater, e é muito legal de ver na tela grande, que a gente não teve essa oportunidade ainda desde que o filme ficou pronto. Mas, ao mesmo tempo, a gente igual as outras mostras, igual o Armando falou, justamente por ser virtual, a gente tem um alcance de poder conversar com as pessoas, mesmo que virtualmente, e pessoas que não teriam condições de ir até o festival. Então, tem o lado negativo, que não tem a experiência cinematográfica por inteira, mas, ao mesmo tempo, tem o lado positivo de poder atingir o público maior e os realizadores também, de trocar ideia, de se xingar, de debater, etc. Mas, ao mesmo tempo, é isso que mantém a ideia de um festival, de uma mostra ativa, essa troca de ideia, e felizmente, mesmo que virtualmente, está sendo possível. Para todo mundo que está ouvindo pontos positivos, se sinta super convidado a assistir Skull, a Máscara de Anhangá, agora na Mostra de Cinema de Tiradentes. Não perca essa oportunidade. E claro, né, tem que ver a programação do festival, que tá incrível, tem um monte de coisa diferente para assistir, não só filmes de gênero de terror, mas também obras bem cabeça e que fazem você pensar. Então, vai lá, consuma cinema brasileiro, não deixe a oportunidade passar.